Salve, rapaziada. Infelizmente aí, começando o vídeo de hoje aqui, chateado, triste, decepcionado com a derrota de ontem, né? Mas vamos tocar o vídeo, tem muita notícia, tem muita informação. Vamos falar, obviamente, da derrota de ontem. Uma derrota aí que coloca o Vasco em uma situação extremamente delicada e difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Agora a gente não depende mais da gente, né? Então a gente vai falar bastante aí sobre o cenário, os jogos aí que o Vasco vai ter que acompanhar, secar e torcer para quem sabe, né, a gente ainda conseguir se livrar desse quinto rebaixamento. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos, né, os 2 jogos que restam para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, e vamos também trazer para vocês aqui a coletiva do Ramon Dias, né, a entrevista do Ramon Dias ontem após a derrota para o Corinthians. Então, pedir para a galera que não é inscrita aqui no canal e, enfim, gosta de acompanhar a notícia do Vasco, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho. Quem puder também dar uma moral, ajudar a gente aqui, deixando aquele joinha, a gente fica muito agradecido. Como eu falei, todo mundo chateado, entendo que a galera tá como eu, né, decepcionado, mas sempre a ajuda de vocês, vascaíno sempre ajuda vascaíno, então quem puder dar essa moral. E eu vou deixar rapidinho um vídeo aqui pra galera de um aplicativo aí que você pode tá botando muita grana no bolso. Então dá uma olhada nesse vídeo e a gente já volta aqui com as notícias. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, rapaziada, mais uma vez vou trazer para vocês aqui algo muito bacana, que é um joguinho que você pode se divertir, botar muita grana no bolso, que é o Fortune OX. Já falou sobre ele alguns vídeos atrás, a galera me pediu, pô Mário, mostra de novo como é que funciona. E é o seguinte, eu vou botar o joguinho aqui no meu celular, né, para mostrar para vocês, mas antes da gente mostrar como que você pode se divertir e ganhar essa grana, eu vou lembrar, rapaziada, que quem se cadastrar por lá hoje, no nosso primeiro comentário fixado, vai ganhar um bônus de boas-vindas de 200%. Isso mesmo, vamos dizer que você deposite lá R$100, na sua conta vai entrar 300. Vamos dizer que você bote 1.000, vai ganhar 3.000 de graça, sem ter que fazer absolutamente nada. Mas vamos para o que interessa. Vou botar o joguinho no meu celular, vou mostrar para vocês como é fácil, como você também pode se divertir e ganhar essa grana. Vou botar aqui R$50, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí, ó, já tá subindo, segue subindo aqui, ó. Impressionante, cara. Segue subindo e aí em menos de 20 segundos aí se transformou em R$2.500. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, eu retirando essa grana já para minha conta bancária. E tá aqui, ó, todos os ganhos já na conta bancária. Como eu falei, rápido, divertido, seguro, você pode fazer o mesmo. Cara, me divertir, ganhei grana, você pode fazer o mesmo. Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da fora, baixa o joguinho da Fortune OX, vai se divertir e tira proveito desse bônus aí de 200% no seu primeiro depósito, beleza? E agora bora para as notícias do Vascão. Então é isso, quem quiser corre lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clica no link lá para poder se divertir, né, de forma consciente e poder ganhar a grana também, beleza? Então começar o vídeo falando do jogo, né? Ontem uma partida, mais uma partida que o Vasco cometeu os mesmos erros, né? O Vasco voltou enfim, a fazer o que a gente vem falando aqui durante o retorno do Campeonato Brasileiro inteiro. Na verdade, voltou a fazer o que faz sempre, né? Que é fazer gol e se retrancar. O Vasco, ele sai na frente do placar, e aí, mais uma vez, se fecha, recua as linhas, traz o Corinthians para dentro do nosso campo, toma gol, como sempre, vai tomar gol. Jogando dessa forma, toma gol, não foi só ontem, foi assim o ano inteiro, enfim. E aí vai, busca o resultado de novo, faz o 2-1, joga bem, consegue envolver o Corinthians e, novamente, comete o mesmo erro, parece que não aprende, o Vasco não aprende com os erros, é impressionante. E aí o Corinthians empata o jogo, 2-2, o Vasco vai para o intervalo, né, com esse resultado de empate, o Vasco volta para o segundo tempo de novo melhor, criando chances, mas aí, né, por desatenções, falhas de marcação e erros individuais, o Vasco leva o 3-2, né, numa finalização de fora da área, e depois o Vasco, infelizmente, aí as alterações que o Ramon Dias ontem fez, na minha opinião, não entendi nada. O Rossi entrou mal pra caramba, o PH entrou muito mal também, o Sebas, nem preciso falar mais nada, né, um jogador que não presta pro Vasco, e cara, é aquilo, é o que eu falei na live ontem, infelizmente,
tem algo dentro do Vasco, né? Não só nesse time, tá? Do Ramon Dias, mas tem algo no Vasco há muito tempo, que é um DNA que foi introduzido dentro do nosso clube, dentro do nosso futebol, que já vem aí há mais de 10 anos, que é um DNA de time pequeno, é um DNA medroso, frouxo, é um DNA de times que fazem gols e não seguem na partida buscando mais gols, né? O time do Vasco, ele parece que não pode, ele tem a obrigação de não poder ganhar jogos com mais de um gol de vantagem. É impressionante, o Vasco marca os gols e se retranca, se retrai, puxa o adversário, entrega vitórias aí de mão beijada. Ontem, mais uma vez, o Vasco levando gol no finalzinho do primeiro tempo, no finalzinho do segundo tempo, né? E, cara, é aquilo, cometer um erro e aprender com o erro uma, duas vezes, beleza, é ótimo. Se eu cometer um erro e você viu que, pô, dá pra corrigir, dá pra melhorar, é o que a gente faz, uma pessoa inteligente faz isso, né? Times inteligentes fazem isso. O Vasco não faz isso, o Vasco comete os mesmos erros partida após partida. E ontem, né, acabou a sorte indo embora, porque nos últimos 6 jogos o Vasco teve muita sorte contra Cuiabá, Goiás, América Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, enfim, todos os últimos jogos aí que o Vasco teve, o Vasco contou com a sorte para não ser derrotado. E ontem acabou que a sorte saiu do nosso lado, né? E saiu de uma forma trágica, porque os resultados dos outros jogos aí da rodada foram horrorosos pro Vasco. E nesse momento o que acontece é o seguinte: hoje aí teremos o Bahia jogando em casa, encarando o São Paulo, o time de São Paulo que não tem mais nada para disputar nesse Campeonato Brasileiro, e temos o Santos em casa encarando o Fluminense, que é outro time que também não tem mais nada para disputar dentro desse Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Bahia hoje empata com o São Paulo em casa, ele automaticamente ultrapassa o Vasco, e a gente não vai depender mais da gente para conseguir permanecer na Série A. Ou seja, a situação é muito, muito delicada. Inclusive, se o Bahia ganha hoje, se o Bahia ganha essa partida hoje contra o São Paulo, na próxima rodada, se o Bahia vencer o América Mineiro e o Vasco perder para o Grêmio, vai estar rebaixado já na próxima rodada. Olha que situação difícil, olha que situação complicada que o Vasco foi se meter, porque brincou com a sorte, brincou com o azar. O Vasco ontem brincou de dar a vitória pro Corinthians. O Vasco entregou pro Corinthians de mão beijada o resultado. Então hoje aí, como eu falei, tem esses 2 jogos. Vou torcer, obviamente, né? Vou secar muito o Bahia, vou secar muito o Santos. Torcer para que o São Paulo e que o Fluminense entrem em campo de uma forma profissional, que não entreguem as partidas para prejudicar, né, o Campeonato Brasileiro e automaticamente o Vasco também, mas a gente sabe que isso acontece, sabe que jogadores muitas vezes fazem isso de sacanagem. Eu espero que não seja o caso hoje, que tanto São Paulo quanto o Fluminense entrem com seriedade, né, para fazer partidas ali profissionais. E, irmão, é isso. E agora o Vasco tem 2 jogos pela frente, contra o Grêmio fora de casa e contra o Bragantino em São Januário, né? A gente teve ontem confusão ali no final do jogo, coisas sendo arremessadas. Espero que o Vasco não seja punido aí com perda de mando de campo. E o Vasco vai ter que entrar para vencer esses 2 jogos. O Vasco não tem outro caminho. O Vasco vai ter que ir para Porto Alegre, vencer o Grêmio. Olha a situação que o Vasco se meteu. Olha a situação que o Vasco conseguiu se meter dentro da competição, que a gente estava até melhorando. E, cara, foi o que eu falei ontem também na live. Óbvio que os culpados ontem foram vários, o elenco, o time, o DNA, o Ramon que mexeu mal. Mas, cara, para mim os verdadeiros culpados são os, lá de trás, do começo do ano. Começar pelo presidente do clube, o senhor Jorge Salgado, pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o pior presidente da história do Vasco em relação ao futebol. Só fez cagada, acumulou rebaixamentos aí, né? Um cara que não tem o menor DNA vascaíno, um DNA medroso, bobalhão, um cara que não fala coisa com coisa. Depois passando pela 777, que também tem culpa sim, tem que falar a verdade, tem culpa sim, porque a 777 escolheu os profissionais errados. Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri, todos culpados. E agora essa é a situação que o Vasco tá, dependendo dos outros, dependendo do Bahia, dependendo do Santos, né, para perderem os seus jogos, e dependendo de 2 vitórias dentro dos próximos 2 jogos, cara. O Bahia tem uma tabela muito mais fácil que o Vasco. O Bahia pega América Mineiro na próxima rodada, o Vasco pega o Grêmio. Olha a diferença, né? Olha o nível do enfrentamento que a gente vai ter dessas 2 equipes. Então, cara, esse é o cenário, esse é o enredo que se desenhou.
dentro do Campeonato Brasileiro no momento. Estou extremamente decepcionado, desapontado, triste, irritado com tudo que aconteceu ontem, dentro de campo principalmente, né, com mais uma vez um time frouxo, covarde, e tô curioso para ver o que o Ramon Dias vai falar pra gente agora, né? Eu não assisti a coletiva, eu deixei para assistir agora aqui durante o vídeo com vocês, e tô muito curioso, cara, eu tô muito curioso, porque entra jogo, sai jogo, e o time exatamente consegue perder as partidas da mesma forma, entrega os gols da mesma forma. Então tô realmente curioso aqui agora para entender o que vai ser dito pelo Ramon Dias, quais serão as desculpas dadas pelo Ramon Dias e como que ele vai tentar recuperar, né, a equipe. Eu espero que o Vasco já viaje hoje para Porto Alegre, não tem que ficar no Rio de Janeiro, tem que sair do Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre, concentração total até domingo. O jogo é domingo às 6h30, lá no estádio do Grêmio. E é isso, cara. Agora é levantar a cabeça. Da minha parte, não vai faltar apoio, não vai faltar torcida. Vou estar até o final demonstrando meu carinho, meu amor, meu respeito, né, e meu apoio pelo Vasco, pela instituição, pelos jogadores. Mas é aquilo, cara. Não basta só a torcida apoiar. Dentro de campo, os jogadores têm que entender que esse apoio tem que ser traduzido em disposição, intensidade, força, e não pode ter frouxidão, não pode ter medo. O Vasco não tem esse DNA. O Vasco é um DNA de time vitorioso, de time campeão, de time que goleia, de time que faz gol. Não desse time medroso e frouxo que a gente vem vendo aí nos últimos 10 anos. Então, desculpa pelo desabafo. Vou deixar com vocês aqui agora a coletiva, a entrevista do Ramon Dias. E no final do vídeo também vou deixar algumas imagens exclusivas direto de São Januário, concedidas aí pelo canal Os Vascaínos pra gente. Beleza, rapaziada? Então é isso. Obrigado aí pela ajuda de sempre. Quem puder se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e agora a coletiva do Ramon. Valeu. Queria que o senhor falasse do seu sentimento, o que o senhor viu do jogo, como foi a partida, o que o torcedor do Vasco tem que saber. Sí, creo que tuvimos un buen arranque y tuvimos la posibilidad de ir en ventaja. Y creo que también estábamos todos, primero quiero decir algo, creo que estábamos todos ilusionados de obtener un resultado positivo que nos permita un poco salir de esta situación. Pero yo me siento orgulloso del equipo. ¿Por qué? Hay dos motivos uno es principal esto, que desde que llegamos sabíamos que es muy difícil lo que estamos intentando. Y realmente los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme de lo que es luchar por algo que era casi imposible. Pero todavía los resultados, hoy fallamos porque, no es que fallamos, sino que entiendo también la situación que a veces se hace difícil porque vas ganando y vas ganando 2 veces seguidas y por ahí por alguna desatención que no las queríamos que pasa en el fútbol y te convierte en 2 goles increíbles, no de situaciones conjugadas, preparadas, que te pueden superar, fueron todos 2 pelotas paradas. Es increíble, pero eso lo tenemos que tratar de corregir. Hoy el equipo no está descendido, tenemos que esperar los resultados que vienen y tenemos todavía 6 puntos que tenemos que disputar. Todos van a decir, uy, pero es difícil contra Gremio, pero en el fútbol lo tenés que jugar. Ya nosotros contra esos equipos hemos hecho. Primero le ganamos y después tuvimos un gran resultado que también le podíamos haber ganado a los 2 equipos. Entonces, entiendo la gente, el enojo, la rabia, pero el equipo va a seguir luchando hasta el final. Es lo que el equipo y el club se propuso y todos nosotros nos propusimos llegar hasta el final. Y mientras las esperanzas estén de que nos podamos salvar, porque va a depender de nosotros, lo vamos a intentar. Pero yo me siento orgulloso del equipo, porque aunque un adversario que por ahí tiene 2 puntos más que vos y manejó los tiempos, manejó la jugada, la desesperación un poco nuestra, pero yo estaba contento con el equipo porque había hecho 2 goles y íbamos ganando las 2 veces. Entonces, el fútbol tiene estas cosas, pero no se definió todavía, no está nada definido, quedan 6 puntos en disputa,
los otros equipos tienen que jugar y esperaremos los resultados de mañana. Boa noite, Ramon. Sim. Guilherme Gonçalves, Litoral News. O Vasco começou muito bem. Muy bien. Primeiro tempo foi muito bom. E o time, a impressão que dá é que no momento que estava bem, abaixa um pouco as linhas, segura um pouco mais. E isso vem acontecendo já em alguns jogos, o Vasco cedendo resultados. O senhor não acredita que nesses momentos que o time está bem, não é o momento de ter mais contundência e finalizar o resultado, tentar matar o jogo enquanto o time está bem dentro de campo? Sí, es lo que habíamos trabajado y es la propuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y jugando de local el equipo siempre fue agresivo hasta que incluso pudimos la posibilidad, hicimos 2 muy lindos goles, principalmente el último de Pablo, fue una generación de fútbol que pudimos concretar y muy buenos goles hicimos por cómo jugó Vasco. Y de repente el equipo se retrae, que por ahí no es lo que trabajamos, pero dejó de ser de agresivo, dejó de contener ahí en la mitad del campo y ahí se nos hizo difícil. Y ya ves, en una pelota parada que faltaba 1 minuto para que termine, para poder corregir todos los errores, y no lo pudimos hacer. Y después entramos en una desesperación que no es lo que hace el equipo. Pero después hubo cambios para tratar de tratar de llegar, de crear situaciones. No fuimos muy claros. Cuando el equipo jugó, creó situaciones. Pero el fútbol tiene estas cosas. Ahora tenemos que esperar los resultados de mañana y quedan 6 puntos en disputa que vamos a tener que, como le dije a los jugadores, no está definido porque el fútbol mañana vamos a ver cómo quedamos en la situación, pero hay 6 puntos en disputa que tenemos que jugar, como lo hicimos hasta ahora. Luchamos hasta el final y vamos a luchar hasta el final. Ramon, boa Sim. noite. Você sempre passou um discurso de otimismo aqui para os torcedores, que o Vasco não vai cair, sempre passou essa confiança. Faltando aí 2 rodadas para o fim do campeonato, nessa situação que está, e contra 2 grandes adversários agora na parte de cima da tabela, o Grêmio e o Bragantino. Dá para dizer para o torcedor que o Vasco não cai? Gente, yo estoy ilusionado como están ilusionados todos. El fútbol cambia muy rápido. Cambia, pensás que este partido no lo podés ganar y el equipo se levanta con ese espíritu con el que tenemos. Porque este espíritu lo tenemos desde que iniciamos. Entonces puede pasar de todo. Hasta el equipo que tiene 2 puntos pierde los 2 partidos seguidos y vos conseguís los puntos y te podés salvar. Pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. Todos dirán, bueno, el fútbol tiene esta cosa, si no tenés ese optimismo, esa transmisión de positivo, se terminó. Pero quedan 6 puntos en disputa y los otros equipos tienen que jugar. Tenemos que esperar. Ahora, el equipo se va a recuperar, tiene 1 día más, 2 días. Jugamos 3 partidos seguidos cada 3 días. Y encima tuvimos 4 centrales, 3 centrales y Marlo, uno de los mejores jugadores que tenemos, fueron suspendidos. Entonces se sintió la ausencia de algunos jugadores importantes. Pero es así el fútbol. Ahora tenemos que esperar y seguir esperando y vamos a competir hasta el último. Hasta competir, vamos a competir hasta el último. Que la gente no cometa esos errores, que el público cometa esos errores de seguir tirando cosas, de proponer estas cosas, porque en el fútbol no sirven eso. Tenemos otro, si te suspende la cancha, tenemos el último partido que ir a jugar afuera. Y tenemos que jugar en nuestra cancha, porque la gente transmite, los jugadores, vamos a dar la vida para podernos salvar. Que se quede tranquila la gente, que vamos a dar la vida para podernos salvar. Lo estamos intentando desde el inicio, no es de ahora, del inicio, de que arrancamos. Pero vamos a pelear hasta el último. Boa noite, Ramon, Vitor do Globo. Você estava falando das suas ausências, você ficou sem 4 defensores e um ala, um meia. E eu queria que você explicasse a escolha pelo Capasso, que não jogava desde agosto, e ele volta justamente nesse jogo. E aproveitar também e perguntar qual foi o impacto ali das ausências para você no segundo tempo, nas suas mexidas, nas suas mudanças. Você ficou limitado ali para tentar mudar o jogo com essas 4 ausências?
Y sí, el equipo se hace, el nuestro siempre jugamos con tres jugadores en el medio y se hizo un poco más abierto en el segundo tiempo. Le dimos mucho espacio y el equipo que se agrupa bien y nosotros no fuimos muy claros en las llegadas, en la concreción no fuimos tan claros. Sí, muchos centros tiramos, pero no se crearon situaciones muy claras. Entonces eso lo tenemos que corregir por estos últimos 2 partidos que quedan, para tratar de mantener siempre la estructura y que podamos llegar un poquito más con creación para que podamos llegar a la concreción del gol. Como lo hicimos en la jugada que Pablo hizo un gol, si lo analizás, si lo ves bien, fue uno de los mejores goles que hicimos por la gestión y por cómo fue la definición. E quanto ao Capasso? A escolha pelo Capasso. La lesión. Y porque son los tres, el central que estaba más preparado que los demás. Todo esto vino con una buena recuperación de él, creo que lo hizo bastante bien. Y por supuesto teníamos los 3 centrales que venían jugando habitualmente y no los pudimos tener. Pero no son excusas. Yo creo que tuvimos la posibilidad cuando vamos en ventaja y tuvimos alguna distracción ahí en pelota parada que sí lo tenemos que corregir para lo que viene. Boa noite, Ramon. Gabriel Rodrigues, da Trivela. No segundo tempo, depois que o Corinthians virou para 3-2, o Vasco ainda teve, acho que meia hora, pouco mais de meia hora, para tentar pelo menos empatar o jogo, mas não conseguiu. O que você achou que faltou ali? O Vasco pressionou, mas teve dificuldade para entrar na área, o Cássio não fez tantas defesas difíceis. O que faltou ali nesse final de jogo para o Vasco tentar buscar o empate? Yo creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad, el equipo estuvo muy ansioso, queriendo demostrarle al público y a todo el mundo que podíamos, ese ímpetu que lo tenemos ya de hace mucho tiempo y que nos llevó a estar en esta situación. Creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad, de hacer un poco más de tenencia. Estuvo muy apresurado en el segundo tiempo de querer empatar, de querer buscar el gol, y eso le permites al adversario a que ahí en la mitad tenga una gestión y te pueda complicar. Y eso es lo que pasó. Ramon, Tébaro do Grupo Globo, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a situação de 2 jogadores importantes, muito importantes para esse seu time, para o elenco do Vasco, que são o Paulinho e o Medel. O Paulinho, nas últimas partidas, parece que ele vinha se queixando de algum problema no ombro, de dores, alguma coisa. Não sei se isso chegou a ocorrer hoje, mas nas últimas partidas isso vinha sendo um gesto recorrente dele levar a mão ao ombro assim e, enfim, se queixar de alguma situação. E o Medel, na última partida contra o Atlético, ele saiu do segundo tempo com dores na virilha. Sim. Postou lá o tratamento que ele fez para poder estar em campo hoje, mas hoje se queixou de novo no final do jogo ali de dores na virilha. Como é que está a situação deles? Eles estão 100%? Preocupa, por exemplo, para a próxima partida? Não, Paulinho, sabemos que hace varios partidos que viene con el problema del hombro, que se tiene que infiltrar para poder jugar, porque es un jugador importante y en esa posición no está Marlon, no está... Teníamos algunos problemas, entonces él viene haciendo un esfuerzo enorme y me parece bien que haya querido jugar. Y Medel del partido pasado ya venía con una molestia, pero lamentablemente tenía que jugar por las amonestaciones que hemos tenido con los 3 centrales. Yo creo que el grupo está haciendo un esfuerzo enorme, hoy está dolido por esta derrota que todos queríamos ganar, queríamos darle satisfacción al público, pero ahora tenemos que esperar los resultados de mañana y recomponer toda la situación para poder pelear estos 6 puntos que quedan. Olá, bom, Joel Silva do Lance. Queria que se desse para explicar, porque é uma coincidência negativa que o Vasco tem sofrido muitos gols, principalmente depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Queria que desse para explicar por que disso, já foi conversado, é questão psicológica, é uma questão tática, porque isso tem incomodado bastante. E também, se puder, acredito eu que estou fechando aqui as perguntas, passar um recado para o torcedor, o que esse torcedor que está muito machucado, muito magoado com a derrota, já achando, muitos deles, que o Vasco já foi rebaixado, o que dá para falar para esse torcedor nesses 2 jogos que faltam? Sí, yo lo que le tengo que decir a la gente es que el equipo está haciendo un esfuerzo enorme desde que llegamos nosotros y que
y que está dando la vida para poder salir de esta situación, de tratar de salvarse. Eso tienen que entender. Y tienen que entender también que tienen que ayudar para que el equipo pueda transmitir esa energía que transmiten ellos. Y siempre el jugador da el máximo. Yo creo que hoy están todos dolidos los jugadores por la situación, por no haber conseguido un resultado positivo para que te permita salir directamente de la situación. Pero todos juntos tenemos que estar hasta el final. Desde que se comenzó dijimos que tenemos que estar juntos, los hinchas, los dirigentes, los jugadores. Quedan 6 puntos en disputa, quedan 6 puntos para jugar y hoy no estamos descendidos, tenemos que esperar los resultados, vamos a pelear, tenemos que jugar contra grandes equipos, pero todos también, el calendario, todos tienen partidos complicados y difíciles. Entonces esperemos hasta mañana cómo salen los demás y después tenemos que jugar los 6 puntos que restan y vamos a dar la vida para poder salir. Eso no quede ninguna duda a los hinchas que vamos a dar la vida para salir tratar de salvarnos. ¿Cómo? Sí, es una lástima porque las 2 veces íbamos en ventaja y un equipo que se está salvando, el equipo no pudo mantener esa presión que veníamos haciendo en los primeros minutos, no lo pudo hacer. Pero le entiendo al equipo porque no es fácil jugar en estos momentos y en esta situación. Yo creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad, un poquito más de juego ahí en la mitad y esperemos que el partido que viene lo podamos conseguir. Nos faltó un poquito más de contención ahí en el medio. ¿Ok? Obrigado.